MNI. Assim como Thomas Huxley recuou para defender da boca para fora o agnosticismo completamente imparcial, bem no meio do meu espectro de 7 estágios, os teístas fazem a mesma coisa na outra direção, e por motivos equivalentes. O teólogo Alistair McGrath faz dessa questão o ponto central de seu livro Dawkins, God, Genes, Memes and the Origin of Life, o Deus de Dawkins, Genes, Memes e a Origem da Vida. Na verdade, depois de seu resumo admiravelmente justo de minhas obras científicas, este parece ser o único ponto de refutação que ele tem a oferecer. A alegação inegável, mas ignominiosamente fraca, de que não se pode descartar com provas a existência de Deus. Enquanto lia McGrath, uma página atrás da outra, me via anotando bully nas margens. Novamente, invocando T.H. Huxley, McGrath diz: farto dos teístas e ateus que faziam declarações dogmáticas inúteis com base em evidências empíricas inadequadas, Huxley declarou que a questão sobre Deus não pode ser solucionada com base no método científico. McGrath prossegue citando Stephen Jay Gould, num tom parecido. Dizer para todos os meus colegas, e pela milionésima vez, de debates universitários até tratados complexos, a ciência simplesmente não é capaz, por meios legítimos, de adjudicar a questão da possível superintendência de Deus sobre a natureza. Nem a afirmarmos, nem a negarmos, simplesmente não podemos comentá-la como cientistas. Apesar do tom confiante, quase agressivo da declaração de Gould, qual é, na verdade, sua justificativa? Por que não devemos comentar sobre Deus como cientistas? E por que o bully de Russell ou o monstro de espaguete voador não são igualmente imunes ao ceticismo científico? Como argumentarei daqui a pouco, um universo com um superintendente criativo seria bem diferente de um universo sem esse superintendente. Por que não é uma questão científica? Gould executou a arte de recuar a distâncias incríveis em um de seus livros menos admirados, Pilares do Tempo. Ali ele cunhou a sigla MNI para o termo Magistérios Não Interferentes. A rede ou magistério da ciência abrange o âmbito empírico, do que o universo é feito, fato, e por que ele funciona desse modo, teoria. O magistério da religião estende-se para questões de significado definitivo e valor moral. Esses dois magistérios não se sobrepõem, nem englobam todas as dúvidas. Considere, por exemplo, o magistério da arte e o significado de beleza. Para citar os velhos clichês, a ciência trata das rochas e a religião da rocha eterna. A ciência estuda como funciona o céu, e a religião como ir para o céu. Parece ótimo, até que você pense um instante sobre o assunto. Quais são essas questões definitivas em cuja presença a religião é convidada de honra e a ciência deve respeitosamente se retirar? Martin Rees, o respeitado astrônomo de Cambridge que já mencionei, começa seu livro Our Cosmic Habitat, propondo duas candidatas a questões definitivas e dando uma resposta compatível com o MNI. O mistério preeminente é porque afinal qualquer coisa existe. O que insufla a vida nas equações e as atualizou no cosmo real? Essas perguntas vão além da ciência, no entanto, elas são província de filósofos e teólogos. Eu preferiria dizer que, se elas de fato vão além da ciência, certamente também vão além da província dos teólogos. Duvido que os filósofos agradeçam a Martin Rees por ter colocado os teólogos no mesmo saco que eles. Fico tentado a ir mais adiante e questionar em que sentido os teólogos poderiam ter uma província. Ainda me divirto quando me lembro da observação de um ex-warden-chefe de minha faculdade em Oxford. Um jovem teólogo tinha se inscrito para uma bolsa num programa júnior de pesquisa, e sua tese de doutorado sobre a teologia cristã fez o warden dizer: tenho sérias dúvidas se isso chega a ser um objeto de pesquisa. Que conhecimento os teólogos podem acrescentar a dúvidas cosmológicas profundas que os cientistas não possam? Em outro livro, repeti as palavras de um astrônomo de Oxford, que, quando lhe fiz uma dessas perguntas, disse: agora vamos para além da esfera da ciência.
Neste ponto, tenho que ceder a palavra a nosso bom amigo capelão. Não fui sagaz o suficiente para verbalizar a resposta que mais tarde escrevi. Mas por que o capelão? Por que não o jardineiro ou o cozinheiro? Por que os cientistas têm um respeito tão covarde pelas ambições dos teólogos sobre perguntas que os teólogos certamente não são mais qualificados a responder que os próprios cientistas? É um clichê chato e, diferentemente de muitos clichês, não é nem verdade dizer que a ciência se preocupa com perguntas sobre como, mas só a teologia está equipada para responder a perguntas sobre porquê. O que diabos é uma pergunta sobre porquê? Nem toda pergunta que começa com um porquê é uma pergunta legítima. Por que os unicórnios são ocos? Algumas perguntas simplesmente não merecem respostas. Qual é a cor da abstração? Qual é o cheiro da esperança? O fato de uma pergunta poder ser elaborada numa frase gramaticalmente correta não lhe dá sentido nem a faz merecedora de nossa atenção séria. Assim, mesmo que as perguntas sejam reais, o fato de que a ciência não é capaz de respondê-las não implica que a religião o seja. Talvez existam algumas perguntas genuinamente profundas e importantes que estarão para sempre fora do alcance da ciência. Quem sabe a teoria quântica já esteja às portas do insondável. Mas se a ciência não pode responder a uma pergunta definitiva, o que faz alguém pensar que a religião possa? Suspeito que nem o astrônomo de Cambridge nem o de Oxford realmente acreditavam que os teólogos tinham um conhecimento especial que lhes permitiria responder a dúvidas profundas demais para a ciência. Suspeito que os dois astrônomos estavam, mais uma vez, recuando para ser polidos. Os teólogos não têm nada de útil a dizer sobre mais nada. Vamos jogar um bolinho para eles e deixá-los preocupados com uma ou duas perguntas a que ninguém consegue responder, e talvez jamais conseguirá. Ao contrário de meus amigos astrônomos, não acho nem que devamos jogar um bolinho para eles. Ainda não encontrei nenhum bom motivo para achar que a teologia, diferentemente da história bíblica, da literatura, etc., chegue a ser um objeto de pesquisa. Da mesma maneira, também não podemos concordar que o direito da ciência de nos dar conselhos sobre valores morais é algo no mínimo problemático. Mas será que Gould realmente quer ceder à religião o direito de nos dizer o que é bom e o que é ruim? O fato de que ela não tem nada mais a contribuir para a sabedoria humana não é razão para dar à religião uma permissão total para nos dizer o que fazer. E qual religião? Aquela sob a qual por acaso fomos criados? A qual capítulo, então, de qual livro da Bíblia devemos recorrer? Pois eles estão longe de ser unânimes, e alguns deles são horrendos, por qualquer padrão racional. Quantos literalistas leram o suficiente da Bíblia para saber que ela prescreve a pena de morte para o adultério, por recolher gravetos no dia de descanso e por ser insolente com os pais? Se rejeitarmos o Deuteronômio e o Levítico, como fazem todas as pessoas modernas e esclarecidas, por quais critérios devemos decidir quais valores morais a religião devemos aceitar? Ou devemos vasculhar todas as religiões do mundo até encontrar uma cujos ensinamentos morais nos sejam adequados? Se for assim, devemos perguntar novamente: por quais critérios vamos escolher? Se tivermos critérios independentes para escolher entre as moralidades religiosas, por que não eliminar os intermediários e ir direto à escolha moral sem a religião? Retornarei a essa pergunta no capítulo 7. Simplesmente não acredito que Gould possa ter querido dizer mesmo boa parte do que escreveu em Pilares do Tempo. Como costumo dizer, todos nós já recuamos de nossas posições para sermos gentis com um adversário pouco merecedor, mas mais poderoso. E só posso imaginar que era isso que Gould estava fazendo. É concebível que ele tenha tido mesmo a intenção de fazer sua declaração inequivocamente contundente de que a ciência não tem nada a dizer sobre a dúvida a respeito da existência de Deus. Nem a afirmamos, nem a negamos. Simplesmente não podemos comentá-la como cientistas. Isso soa com o agnosticismo do tipo permanente e irrevogável, o APP em sua plenitude. Implica que a ciência não pode nem fazer juízos de probabilidade sobre a questão. Essa falácia, extraordinariamente disseminada, muitos a repetem como um mantra, mas suspeito que poucos pensaram bem sobre ela. Personifica o que chamo de
A pobreza do agnosticismo. Gould, aliás, não era um agnóstico imparcial, mas tinha fortes inclinações para o ateísmo de fato. Com que fundamento ele fez esse juízo, se não há nada a ser dito sobre a existência ou inexistência de Deus?